Houve um tempo em que a poeira das estradas e o calor do sol pareciam ser as únicas constantes para aqueles que seguiam os passos do Mestre. Contudo, após os eventos que desafiaram a própria morte, a realidade para um dos discípulos mais próximos, Tiago, transformou-se em um mosaico de cores celestiais que a visão humana mal podia processar. Ele se via mergulhado em um estado de constante reflexão, onde a fronteira entre o que era terreno e o que era divino parecia ter se dissolvido permanentemente. Ser testemunha das aparições daquela figura ressuscitada não era apenas um privilégio, era um fardo de luz que tornava o cotidiano cinzento e sem sentido. Como poderia ele voltar a se importar com as pequenas disputas dos mercados, com o preço dos peixes ou com as intrigas políticas daquela região da Ásia Menor, quando seus olhos haviam contemplado o brilho que não provinha de nenhum sol conhecido? A mente de Tiago vagava entre as lembranças do homem que caminhava ao seu lado e a majestade do ser que agora surgia e desaparecia como se as leis da física fossem meras sugestões. Ele sentia uma melancolia profunda, um desejo de se retirar do mundo dos homens comuns para viver apenas das recordações da glória que presenciara. A cada nova manifestação do Mestre, a sensação de regozijo era tão vasta que a alma do discípulo parecia pequena demais para contê-la. Ele se perguntava em suas orações silenciosas como conviver com a miséria humana e a ignorância depois de ter visto as belezas das esferas superiores. O mundo, com todas as suas necessidades e dores, parecia agora um palco estranho e distante, e a luz que emanava do Mestre era a única bússola que ainda fazia seus pés se moverem. Naqueles dias, o discernimento parecia fugir sempre que a emoção tomava conta. Tiago admitia para si mesmo que antes da consumação dos fatos, acreditava que o Mestre usaria seus poderes extraordinários para simplesmente escapar dos problemas que o cercavam, para evitar o sofrimento e a perseguição. Mas o que aconteceu foi muito mais profundo e perturbador do que qualquer expectativa humana. O Mestre não fugiu, ele transcendeu. E agora, naquela fase de transição, os seguidores haviam decidido se afastar do epicentro dos conflitos, deixando para trás a cidade que fora palco do maior drama da humanidade. Os ânimos estavam exaltados e o perigo ainda rondava a cada esquina, forçando o grupo a buscar refúgio em Cafarnaum, seguindo orientações que pareciam vir de um plano superior. Naqueles dias, o discernimento parecia fugir sempre que a emoção tomava conta. Tiago admitia para si mesmo que antes da consumação dos fatos, acreditava que o Mestre usaria seus poderes extraordinários para simplesmente escapar dos problemas que o cercavam, para evitar o sofrimento e a perseguição. Mas o que aconteceu foi muito mais profundo e perturbador do que qualquer expectativa humana. O Mestre não fugiu, ele transcendeu. E agora, naquela fase de transição, os seguidores haviam decidido se afastar do epicentro dos conflitos, deixando para trás a cidade que fora palco do maior drama da humanidade. Os ânimos estavam exaltados e o perigo ainda rondava a cada esquina, forçando o grupo a buscar refúgio em Cafarnaum, seguindo orientações que pareciam vir de um plano superior. O grupo se dividiu em pequenas frações, movendo-se com cautela pela região, tentando passar despercebidos enquanto o coração batia forte com a expectativa do que viria a seguir. Já estabelecidos em sua nova base, tentaram retomar as atividades normais da labuta humana. O trabalho era uma forma de ancorar a mente em algo tangível enquanto aguardavam um sinal, uma nova instrução ou o simples vislumbre daquela presença que tudo preenchia. Pedro, sempre impetuoso e pronto para agir, foi quem sugeriu que voltassem ao que sabiam fazer de melhor: pescar. Tiago e seu irmão João, junto com outros companheiros, aceitaram o convite, buscando nas águas do lago de Tiberíades o sustento físico e, talvez, o silêncio necessário para ouvir a voz que o mundo tentava abafar. A noite de pescaria, no entanto, foi frustrante.
as redes voltavam vazias e o cansaço começava a pesar nos ombros daqueles homens que carregavam o peso de um segredo milenar. Quando a primeira luz do dia começou a tocar a superfície da água, eles retornavam para a terra firme, sem saber que aquele amanhecer comum estava prestes a se tornar um dos momentos mais definitivos de suas trajetórias. No horizonte, uma figura aguardava, e o que parecia ser apenas mais um encontro casual na margem do lago esconderia a chave para uma revelação que mudaria para sempre a compreensão de Tiago sobre o destino e o propósito de estarem ali. O mistério estava prestes a se desdobrar mais uma vez, sob o olhar atento e sereno daquele que os chamava de amigos. O retorno à margem foi marcado pelo silêncio dos homens cansados, até que um vulto na areia chamou a atenção do grupo. Era um homem de aparência simples, que os observava com uma simpatia que parecia emanar paz. Ele os orientou a lançar as redes mais uma vez, apontando para uma região específica do lago, onde, segundo ele, havia um cardume. Houve um momento de hesitação. A lógica dizia que a pescaria havia terminado, mas algo na autoridade suave daquele estranho fez Pedro obedecer. Quando as redes foram lançadas e o peso se tornou quase insuportável pela abundância de peixes, a verdade brilhou nos olhos de João. O grito que ecoou pelo lago não era de surpresa, mas de reconhecimento puro e absoluto. Era o Senhor. Em instantes, o grupo estava reunido em volta da fogueira na areia, embebecidos com a presença de Jesus. Tiago observava a simplicidade dele, a maneira como ele olhava para os detalhes das ervas, para a água do lago e para cada um deles com uma ternura que transcendia o tempo. O mestre comeu com eles, um ato que parecia mundano, mas que ele explicou ser necessário para que o vissem com naturalidade. Ele não precisava de alimento físico, mas seus discípulos precisavam daquela ponte entre o visível e o invisível, para não perderem a sanidade diante de tanta grandeza. As perguntas de Pedro, sempre carregadas de uma ansiedade humana por respostas claras, começaram a surgir, e o mestre as respondia com a paciência de quem enxerga a eternidade. Jesus revelou que aquela seria a última vez que estaria com eles antes de seu retorno definitivo ao Pai. O tempo estava se esgotando, e a orientação era clara. Todos os seguidores deveriam se reunir em Cafarnaum. Havia uma montanha específica, o local onde o mistério dos anjos já havia se manifestado anteriormente, que serviria de palco para o encerramento daquele ciclo. A angústia de Pedro ao perguntar como ficariam sem ele refletia o sentimento de todos. A resposta do mestre foi um bálsamo e um desafio. Ele estaria com eles até o fim dos tempos, mas o testemunho agora caberia a cada um. Tiago ouvia aquelas palavras e sentia o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros, percebendo que o tempo de ser apenas um observador estava chegando ao fim. O diálogo tomou um rumo intrigante quando o futuro dos discípulos foi mencionado. Jesus indicou que quase todos o seguiriam após a morte, apontando para Tiago e os que estavam ao seu redor. Contudo, quando Pedro questionou sobre João, o tom mudou. O mestre, com um sorriso enigmático, deixou no ar a possibilidade de João permanecer até o seu retorno. Aquela frase, dita com tamanha leveza, criaria ondas de especulação que durariam séculos. João, sempre discreto, olhava para o chão, processando o que aquilo poderia significar para sua própria existência. Tiago, por sua vez, tentava decifrar o olhar de seu irmão, buscando entender o papel singular que aquele jovem desempenharia na história futura. Antes que pudessem fazer mais perguntas, antes que Pedro pudesse alcançar o mestre para uma última dúvida, Jesus simplesmente desapareceu. Não houve rastro, apenas o vazio onde antes estava a luz. Tiago sentiu pela primeira vez que a presença dele não dependia mais da visão física. A alma do discípulo estava agora preenchida por uma sensação nova, um eco daquela presença que permanecia vibrando em seu íntimo. Os outros também silenciaram, cada um processando a emoção à sua maneira. Eles sabiam que o convite para a montanha era o prelúdio de algo grandioso, um evento que consolidaria tudo o que haviam aprendido ao longo daqueles anos de caminhada. A notícia daquela aparição espalhou-se como fogo entre os núcleos de seguidores. Pedro, André e Tiago, o Justo, encarregaram-se de organizar o encontro final. Enquanto isso, figuras improváveis começaram a surgir,
buscando conexão com o que estava prestes a acontecer. Um discípulo chamado Moabe trouxe uma mensagem de José de Arimateia, o homem que havia cuidado de tudo após a tragédia da cruz. José, que possuía uma visão mais ampla das coisas do mundo e gozava de respeito tanto entre seu povo quanto entre os romanos, tinha um pedido inusitado: permitir que alguns estrangeiros, oficiais do império que haviam sido tocados pela história de Jesus, participassem daquele momento sagrado. O conflito entre a fé e o medo de uma traição começava a desenhar o cenário para o clímax na montanha. A proposta de José de Arimateia gerou um debate intenso entre os líderes do movimento. Pedro, sempre cauteloso e protetor, temia que a presença de romanos pudesse ser uma armadilha, uma tentativa do Sinédrio ou das autoridades imperiais de capturar os seguidores remanescentes. Ele lembrava que muitos ainda buscavam o corpo de Jesus, recusando-se a aceitar o que os olhos dos apóstolos já haviam comprovado. Filipe, no entanto, trouxe uma perspectiva de humildade e aceitação. Ele reconheceu que suas próprias avaliações haviam falhado no passado, e que, se José de Arimateia, um homem de comprovada retidão, garantia a honra daqueles estrangeiros, eles deveriam abrir as portas. A decisão foi tomada. O amor do mestre não conhecia fronteiras nacionais, e o evento na montanha seria aberto a quem o coração chamasse. Nos dias que se seguiram, a atmosfera em Cafarnaum tornou-se densa, carregada de uma eletricidade espiritual. Pequenos grupos de discípulos, familiares e amigos chegavam de todas as partes, transformando a vila em um ponto de convergência de esperanças e memórias. Tiago observava a transformação de seu irmão João. O jovem, que antes era apenas o mais novo do grupo, agora era visto como um herói, o único que tivera a coragem de permanecer ao pé da cruz até o suspiro final. Essa coragem o tornava respeitado, mas também trazia um peso de seriedade ao seu semblante que não existia antes. Tiago sentia orgulho, mas também uma ponta de estranheza ao pensar que João poderia ter um destino diferente de todos os outros. Em uma noite silenciosa, um sinal foi dado através de sonhos. Pedro e outros foram orientados sobre o local exato da reunião. Pela manhã, uma multidão heterogênea começou a se mover em direção à montanha. Eram pessoas de origens distintas, unidas pelo toque invisível daquele carpinteiro que falava de reinos celestiais. Enquanto aguardavam as ordens de marcha, Tiago notou a chegada de 3 romanos acompanhados por José de Arimateia. O clima esfriou instantaneamente. João, ao reconhecer um deles, sentiu o sangue ferver. Aquele homem, agora sem um uniforme militar, era o centurião que comandara a crucificação. O ódio e a repulsa brilharam nos olhos do discípulo, e o confronto parecia inevitável. Foi então que um gesto de simplicidade absoluta desarmou a tensão. Maria, a mãe de Jesus, aproximou-se dos romanos com uma serenidade que silenciou qualquer protesto. Ela, que sofrera a maior das dores aos pés daquela mesma cruz comandada pelo centurião, recebeu-os com um cumprimento fraternal. O perdão de Maria foi uma lição silenciosa e poderosa que ecoou por todo o grupo. Se ela podia abraçar aqueles que haviam causado seu sofrimento, quem eram os discípulos para julgar? João baixou a guarda, embora seus olhos continuassem a cruzar com os do centurião, como se ambos estivessem tentando decifrar o papel que o destino lhes reservara naquela trama cósmica. A subida em direção ao local sagrado foi feita em silêncio e reflexão. Tiago caminhava lembrando de outras vezes em que estivera naquela mesma montanha com o mestre. Ele se perguntava qual seria o propósito de retornar ali. A cada passo, a sensação de que o mundo conhecido estava ficando para trás tornava-se mais forte. Ele percebia que os discípulos não eram mais os mesmos homens ingênuos e exaltados de outrora. A dor e a glória haviam esculpido neles uma nova têmpera. O caminho sinuoso parecia um convite à introspecção, preparando cada alma para o impacto do que estava por vir. Quando o grupo atingiu um certo patamar da montanha, uma força estranha começou a ser sentida por todos. Discípulos conhecidos por sua sensibilidade começaram a relatar uma presença que os envolvia. Estevão, um jovem de mente brilhante e coração ardente, estava entre eles. Mesmo com opiniões divergentes sobre alguns ensinamentos, todos estavam unidos por aquele magnetismo inexplicável. De repente, como se o ar ganhasse forma e luz, Jesus surgiu diante da multidão. Não era uma visão fantasmagórica, mas uma manifestação de pura energia e majestade. Ele parecia um anjo vestido de uma brancura imaculada, caminhando entre os mundos para dar o seu adeus final e o seu legado eterno. A aparição de Jesus no platô da montanha foi acompanhada por uma luminescência que desafiava qualquer descrição terrena. Todos os presentes recuaram instintivamente,
criando um círculo de respeito e temor reverencial em torno da figura central. Muitos caíram de joelhos, o pranto de alegria e veneração misturando-se ao vento da montanha. Tiago, mantendo-se um pouco mais afastado, sentia que sua alma estava sendo despertada para níveis de compreensão que ele jamais imaginara. Ele via Maria, Pedro e João tentarem se aproximar, mas a glória que emanava do Mestre era tamanha que eles hesitaram, deixando-se envolver pela ternura que transbordava daquele olhar que parecia conhecer cada segredo de seus corações. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela voz de Jesus, uma voz que não apenas chegava aos ouvidos, mas que ressoava dentro de cada fibra do ser daqueles que o ouviam. Ele começou a falar sobre o júbilo daquele momento, lembrando que tudo o que acontecera fora anunciado anteriormente, embora eles não tivessem tido olhos para ver. A mensagem era de despedida, mas também de uma união indissolúvel. Ele estava voltando para o Pai, para a morada celestial da qual sempre falara, mas prometeu que nunca os deixaria sozinhos. O reino do qual ele era o soberano não era feito de pedras ou tronos, mas de amor e paz, edificado nos corações daqueles que escolhessem o caminho da doação. Tiago ouvia as palavras sobre o sacrifício e a nova aliança. Jesus exortava-os a serem os agentes de um novo tempo, trabalhando pelo bem de todos para que a colheita futura fosse farta de alegria. O legado que ele deixava era a lei maior, o amor mútuo. Nada, absolutamente nada, era mais importante do que esse princípio. O amor era o tompeiro da vida, o elo entre todas as criaturas e o Criador. Tiago sentiu um aperto no peito ao perceber que aquela era de fato a última vez que veria o Mestre naquela existência. Uma melancolia profunda, quase insuportável, começou a dominá-lo. Sem a presença física daquela luz, o mundo parecia um lugar árido e sem direção. Enquanto Jesus terminava a sua exortação, o cenário começou a mudar de forma dramática. Ele olhou para Maria e para os discípulos mais próximos com um carinho que parecia selar um compromisso eterno. Ao fechar os olhos e abrir os braços, uma névoa começou a envolver seu corpo. Entidades luminosas, formas que lembravam anjos, começaram a se manifestar ao seu redor, tornando-se perceptíveis aos olhos dos homens comuns. No céu, uma nuvem estranha e imensa, semelhante àquela vista no dia da transfiguração anterior, mas muito maior e mais imponente, desceu lentamente em direção ao solo, pairando sobre o grupo com uma majestade que paralisava os sentidos. O Mestre começou a elevar-se em direção àquela nuvem. O que deveria ser um momento de triunfo celestial transformou-se para muitos em um desespero humano incontrolável. A pequenez dos homens diante da vastidão do cosmos manifestava-se em gritos e súplicas. Ver o centro de suas vidas desaparecer entre as dobras daquela massa luminosa era como ver a própria esperança partir. Jesus desapareceu dentro da nuvem, e enquanto os olhos da multidão estavam fixos no alto, duas daquelas formas angelicais materializaram-se diante deles, como pontes entre os dois mundos, lembrando a todos da promessa feita. As palavras das entidades foram claras e diretas, porque olhavam para o céu com tamanho desespero. O Jesus que acabara de subir voltaria da mesma forma, nos tempos anunciados. Aquela revelação, dita com uma autoridade que não admitia dúvidas, trouxe um novo tipo de silêncio ao grupo. Os seres elevaram-se rapidamente, desaparecendo em direção ao infinito. A montanha, antes palco de uma manifestação cósmica, voltava a ser apenas terra e pedra, mas os homens e mulheres que ali permaneciam nunca mais seriam os mesmos. O evento culminante havia acontecido, e agora começava a longa jornada de viver sob a sombra daquela glória e a luz daquela esperança. Após o desaparecimento da nuvem e das entidades celestiais,
Um silêncio pesado caiu sobre a montanha. As pessoas começaram a se abraçar, buscando umas nas outras a confirmação de que o que haviam presenciado não fora um sonho coletivo. Tiago, ainda afastado do grupo principal, observava as reações. Havia choro, sim, mas também uma calma nova que começava a se instalar. O ensinamento do mestre sobre o amor como lei maior parecia ter sido gravado à força de luz em suas consciências. Ele percebeu que a partida física de Jesus era na verdade o nascimento de sua presença espiritual e onipresente em cada um deles. O testemunho estava começando e a responsabilidade de carregar aquela tocha através das eras era a nova realidade. Enquanto olhava para a multidão, Tiago notou um homem solitário a uma certa distância, em uma atitude de observação muito parecida com a sua. Seus olhos se cruzaram com os do centurião romano. Naquele momento não havia farda, não havia inimigo, não havia império ou rebelião. Havia apenas dois seres humanos que haviam sido tocados pelo extraordinário. O centurião parecia tão perdido e ao mesmo tempo tão transformado quanto o próprio apóstolo. Naquele olhar silencioso, havia um entendimento mudo de que o ódio que antes separava aqueles dois povos fora dissolvido pela presença do Mestre. Eles eram agora partes de um mesmo propósito, embora ainda não compreendessem a extensão disso. Sob a coordenação de André, o grupo começou a descer a montanha em pequenas frações para facilitar o trânsito nos caminhos estreitos. Tiago encontrou-se caminhando lado a lado com o centurião. Eles não trocaram uma única palavra, mas a presença um do outro não era mais um incômodo. Era como se a estrada os convidasse a refletir sobre o futuro. Tiago não podia imaginar que séculos depois, em um tempo e em um contexto que sua mente de então jamais poderia processar, ele e aquele soldado voltariam a trabalhar juntos em prol da mensagem que haviam testemunhado. O tempo terreno era uma ilusão que o mestre já havia superado, e a amizade que nascia ali era uma semente para a eternidade. O processo de descida foi um exercício de integração. Os ensinamentos que antes pareciam teóricos ou poéticos tornaram-se subitamente práticos. Como amar o próximo? O exemplo estava ali, caminhando ao seu lado. A transformação interna de Tiago era profunda. Aquela melancolia que sentira momentos antes começava a dar lugar a uma determinação serena. Ele compreendeu que o mestre não os abandonara, ele apenas mudara de plano para que eles pudessem crescer. A ausência física era o convite para o amadurecimento espiritual. Cada passo dado em direção ao vale era um compromisso assumido com a missão de edificar o reino de amor e paz na terra. João e Pedro caminhavam mais à frente, cada um carregando sua própria revelação. João com a promessa de permanecer até a volta do Mestre e Pedro com a missão de liderar e fortalecer os irmãos. Tiago sentia que seu papel era ser a ponte, o observador que compreendia a conexão entre o sagrado e o humano. Ele olhava para as mãos que tantas vezes haviam segurado as redes de pesca e via nelas agora as ferramentas para uma colheita diferente. A vida mundana continuaria, as necessidades do corpo ainda existiriam, mas o espírito agora tinha uma pátria e um destino claros. A caminhada terminou quando chegaram à planície, mas a jornada interior apenas começava. O centurião seguiu seu próprio rumo, e Tiago o seu, mas o elo estava forjado. Eles haviam visto a transfiguração final, o momento em que a divindade se despediu da forma humana para se tornar o sopro de vida em toda a humanidade. O enigma daquele encontro na montanha começava a se esclarecer nas mentes daqueles que estavam dispostos a ouvir. O futuro estava reservado, e o Mestre, em sua sabedoria infinita, já sabia de tudo o que aconteceria nos milênios vindouros. A história daquele encontro na montanha, embora tenha ocorrido em um ponto remoto do tempo e do espaço, continua a ecoar como um chamado para a transcendência. A experiência vivida por Tiago e pelos demais não foi apenas um evento histórico, mas uma lição perene sobre a natureza da alma humana e sua conexão com o divino.
A transfiguração e a posterior partida de Jesus marcaram o fim de uma era de dependência da forma e o início da era da presença interior. O Mestre, ao se elevar para além das nuvens, deixou claro que sua verdadeira morada não está em templos de pedra, mas na comunhão dos seres que decidem viver sobre a lei do amor. A reflexão final de Tiago, ao olhar para trás e ver a silhueta da montanha sobre a luz do entardecer, era de que nada é permanente, exceto o amor e o propósito divino. O centurião, o apóstolo, a mãe e o pescador, todos foram nivelados pela mesma luz e pela mesma promessa. A jornada de 2000 anos que se seguiria seria cheia de sombras e desafios, mas a centelha acesa naquela manhã de glória jamais se apagaria. O mistério dos anjos e a presença das inteligências superiores que acompanharam o Mestre revelavam que a Terra não é um orbe isolado, mas parte de uma vasta família cósmica, sob o olhar atento de uma autoridade celestial que tudo guia com bondade. O legado de Jesus, conforme transmitido naquela despedida, é um convite constante à renovação. A nova aliança mencionada não é um contrato de obrigações, mas um compromisso de fraternidade. Tiago compreendeu que sua missão, e a de todos os que viriam depois, era transformar o mundo através do testemunho pessoal. O amor não é um sentimento passivo, mas uma força ativa de construção e harmonia. Cada ato de bondade, cada gesto de perdão e cada esforço em direção à paz é uma forma de honrar a promessa feita pelo Mestre, antes de sua partida para as moradas celestiais. A relação entre Tiago e o centurião romano serve como uma poderosa metáfora para o futuro da humanidade. Se dois homens em lados opostos de um dos conflitos mais cruéis da história puderam encontrar um terreno comum de paz e trabalho espiritual, não há barreira que o amor não possa transpor. O tempo e a história são apenas o cenário onde as almas se exercitam no aprendizado da unidade. O Mestre sabia que o caminho seria longo, mas sua promessa de estar presente até o fim dos tempos é a âncora que sustenta todos os que trabalham pela edificação de um mundo melhor, independentemente de onde estejam, no continente ou nas eras. Ao encerrar este relato, fica a lição de que a transfiguração é um processo contínuo que deve ocorrer dentro de cada um de nós. Não se trata apenas de ver a luz fora, mas de permitir que ela brilhe através de nossos atos e pensamentos. A clareza e a contemplação deixadas por aqueles eventos na montanha convidam o ouvinte a olhar para sua própria vida e perguntar: como estou honrando o legado de amor que me foi confiado? O enigma da transfiguração se resolve na prática diária da lei maior, na doação mútua e na fé de que o reencontro com a luz é o destino final de todos os seres. Que a serenidade de Tiago, a coragem de João e a compaixão de Maria inspirem cada passo na direção do futuro. O Mestre permanece, invisível aos olhos carnais, mas palpável ao coração desperto, guiando a humanidade através das sombras até o dia em que o retorno glorioso cessará todas as dores e unirá todos os povos em uma só família universal. A história não terminou naquela montanha, ela apenas ganhou as asas da eternidade, convidando cada alma a alçar voo em direção à sua verdadeira morada.